Olá! Nesta aula 23 do primeiro curso online gratuito de Introdução à Teoria do Nó Temporal, trataremos da seção 4.5 do livro. Neste ponto do curso, apresentaremos uma das ideias mais elegantes e operacionais da teoria do nó temporal, a noção de regimes de projeção. Em vez de tratar a realidade física como um domínio único, homogêneo e sempre estável, a TNT mostra que o mundo projetado pode assumir três comportamentos distintos, dependendo do grau de coerência mantido pela rede temporal. Esses comportamentos, clássico, quântico e transitório, não são categorias metafísicas, mas consequências diretas da estabilidade funcional da rede. Quando a coerência é alta e persistentemente estável, a projeção se comporta de modo clássico. O mundo parece contínuo, previsível, regido por trajetórias definidas. Quando a coerência é mais delicada, sujeita a flutuações rápidas e reorganizações internas, o regime é quântico. Surgem interferências, superposições e colapsos, não porque a natureza seja indeterminada, mas porque a rede está operando próxima de seus limiares de estabilidade. Já entre esses dois extremos, existem os regimes transitórios, nos quais a rede atravessa zonas de reconfiguração e o comportamento projetado pode oscilar entre ordem e instabilidade. Essa visão permite reinterpretar a física conhecida a partir de um novo eixo conceitual: a estabilidade da projeção. Assim, no regime clássico, a rede funciona como um atrator funcional. Perturbações pequenas se dissipam, a coerência se reforça e as projeções seguem padrões contínuos. É o domínio da mecânica clássica, da relatividade e das interações macroscópicas. No regime quântico, o atrator ainda existe, mas é frágil. A coerência pode se reorganizar abruptamente, múltiplas configurações competem e a projeção se bifurca ou colapsa. É o domínio da interferência, da superposição, dos saltos quânticos. Já nos regimes transitórios, a rede se encontra entre um atrator e outro. São momentos de instabilidade em que a realidade projetada se torna sensível, vibrátil, capaz de transições bruscas. A TNT mostra que esses três regimes não são mundos separados, mas fases dinâmicas do mesmo processo temporal, surgindo conforme a coerência da rede aumenta, diminui ou atravessa reconfigurações internas. Esta aula, portanto, apresenta o ponto central da teoria. A realidade projetada não tem um único modo de funcionamento, mas opera em diferentes regimes determinados pelo comportamento do tempo fundamental. Clássico, quântico e transitório deixam de ser tipos de realidade e passam a ser diferentes regimes de coerência, isto é, modos distintos de como o tempo fundamental se organiza internamente, produzindo, quando estabilizado, a projeção que percebemos como tempo linear. O mais surpreendente dessa compreensão é que ela desmonta a ideia de que o mundo clássico e o mundo quântico seriam domínios separados, com leis próprias e naturezas incompatíveis. A TNT mostra que ambos são apenas expressões distintas da mesma dinâmica temporal profunda, operando sob condições diferentes de coerência. Quando o tempo fundamental se mantém estável, ele projeta um mundo contínuo e previsível. Quando oscila próximo de seus limiares, ele dá origem a efeitos quânticos, instabilidades e transições abruptas. Nada disso exige dois universos, duas físicas ou duas ontologias. Exige apenas reconhecer que o que vemos é sempre o resultado de como o tempo consegue, naquele instante, transformar-se em realidade. Essa unificação é poderosa. Ela revela que o universo não é dividido em camadas, mas é um único processo em que a coerência do tempo decide o que pode aparecer.
Agora podemos aprofundar um pouco mais do que a seção 4.5 do livro revela com ousadia. Os regimes clássico, quântico e transitório não convivem isolados. Eles formam um contínuo dinâmico, no qual a rede temporal pode se deslocar de um estado a outro conforme a coerência interna se reorganiza. Isso significa que o universo não está compartimentalizado entre fenômenos grandes e fenômenos pequenos, mas vive em permanente negociação entre estabilidade, sensibilidade e reconfiguração. A passagem entre regimes não é abrupta nem misteriosa. Ela surge quando o tempo fundamental atravessa zonas de maior ou menor tensão espectral, estabelecendo fases de alta previsibilidade, regiões de instabilidade e, em certos momentos, pontos críticos em que o comportamento projetável pode mudar de forma súbita. O que experimentamos como regularidade ou indeterminação é, na verdade, o reflexo de como o tempo profundo está se modulando naquele instante. A TNT mostra também que os regimes transitórios têm um papel decisivo na física real. Eles explicam por que algumas transições do universo, do microscópico ao macroscópico, de fases da matéria, de fenômenos astrofísicos extremos, parecem obedecer a leis diferentes das habituais. Nessas zonas de transição, a coerência ainda não encontrou um atrator funcional estável. Por isso, o comportamento projetado exibe traços híbridos, oscilações, flutuações, padrões sem continuidade clara. Esses fenômenos deixam de ser exceções ou anomalias e passam a ser compreendidos como momentos normais do processo temporal, nos quais a rede ainda está procurando um novo regime de estabilidade. Em vez de dois mundos, o clássico e o quântico, a TNT apresenta uma única física, cuja aparência muda conforme a coerência muda. A teoria do nó temporal conduz a uma conclusão de grande alcance. A diversidade de comportamentos do universo não exige múltiplas ontologias, mas múltiplas fases de um mesmo processo temporal. Toda a física emerge como leitura superficial de um único mecanismo: a capacidade da rede de manter, perder ou reorganizar coerência. Cada regime é uma faceta do tempo fundamental tentando tornar-se realidade projetada. A física clássica, a quântica e as transições entre elas deixam de ser compartimentos estanques e se tornam partes de um único movimento, no qual o tempo decide quanto do mundo pode aparecer. É essa unificação profunda que transforma a teoria do nó temporal em uma das propostas teóricas mais promissoras para redefinir a estrutura do real. O ponto mais impressionante dessa visão é que ela finalmente dissolve a fronteira artificial entre os domínios clássico e quântico, mostrando que ambos não passam de expressões distintas da mesma dinâmica temporal profunda, operando sob graus diferentes de coerência. A TNT revela que o universo não está dividido por naturezas incompatíveis, mas unificado por um único princípio: a capacidade do tempo fundamental de se estabilizar o suficiente para aparecer. Tudo o que vemos, a regularidade tranquila do mundo macroscópico, a delicada imprevisibilidade do micromundo e as zonas instáveis que ligam um ao outro, emerge da mesma fonte. Não existe dualidade de mundos. Existe apenas um processo contínuo de projeção cujo brilho varia conforme o tempo encontra equilíbrio ou se aproxima de seus limiares. E entender isso é compreender que a própria realidade é um fenômeno de coerência. Por fim, se você percebeu a profundidade e a importância desse princípio, se entendeu que essa aula toca o núcleo da estrutura do real, então eu o convido a se inscrever no canal e continuar conosco. Estamos apenas começando a desvendar o que o tempo é capaz de criar. Até a próxima!